A indicação geográfica é uma forma de valorizar e reconhecer a excelência de um produto ou serviço. Existem dois tipos de indicação geográfica: a indicação de procedência, em que a excelência desse produto ou serviço tem um vínculo com o saber fazer, com a forma, o protocolo de produção. E nós temos também a denominação de origem. No caso da denominação de origem, o saber fazer também tem importância muito grande. Mas além disso, essa qualidade ela tem que estar vinculada com uma espacialização. O que isso significa? Que aquele produto que é considerado especial e único, ele tem um vínculo com o ambiente de produção. É o que nós chamamos, no caso das culturas agronômicas, de terroir. E o que é o terroir? Nada mais é que uma combinação de valores ambientais, socioculturais e genéticos que dão uma combinação e geram um produto que tenha características únicas e que só se encontra naquela região específica. Rondônia acaba de receber o que é a sua primeira indicação geográfica, e essa indicação geográfica é justamente a primeira indicação geográfica de denominação de origem para cafés canéforas do Brasil e do mundo. Isso é uma grande conquista, porque esse selo dá uma garantia que na região das matas de Rondônia existe um café cuja a qualidade é tão única que merece esse tipo de reconhecimento. E uma coisa muito interessante sobre a indicação geográfica é que ela não pode ser produzida ou fabricada. É um processo de reconhecimento da notoriedade de um produto que já existe e se foi gerado durante décadas. E esse é o caso dos robustas amazônicos das matas de Rondônia. Rondônia é o estado responsável por 97% de todo o café produzido na Amazônia. Isso tem uma grande importância cultural, econômica e social. Para quem não sabe, a cafeicultura na Amazônia não é exatamente uma novidade. O café entrou no Brasil, chegou em terras brasileiras justamente pela Amazônia, no Pará, em 1727. Mas a cafeicultura em Rondônia, da forma como nós conhecemos, produzindo café canéfora, ela se iniciou em meados da década de 70 e 80. E ela tem justamente um vínculo com os imigrantes que vieram para a região amazônica sobre o famoso slogan "integrar para não entregar". Era um período de oportunidades para diversas famílias que vinham em direção à Amazônia buscando o verdadeiro Eldorado, por uma vida melhor, por conquistar melhores qualidades de vida para a família. E foi aí que nós tivemos nessa migração paranaenses, capixabas, mineiros e muitos outros. Mas esses três é que têm um vínculo mais forte com a cafeicultura no estado e nas matas de Rondônia. Inicialmente, nós começamos com café arábica, mas as condições climáticas amazônicas eram mais voltadas e adequadas para a cultura da espécie canéfora. E essa espécie ela teve uma trajetória muito interessante na região amazônica. Os capixabas trouxeram as primeiras mudas e sementes de conilon, justamente nesse período de 70 e 80, e o café se desenvolveu melhor e tomou as regiões em que antes só se produziam arábica, e se desenvolveu bem. Mas foi na década de 90 que a Embrapa, que já fazia pesquisa na região para café e muitas outras culturas, trouxe, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, materiais genéticos de elite e que teriam condições de proliferar e vigorar em território amazônico. E foi aí que trouxeram as primeiras mudas de café robusta. Esse café robusta, de forma natural ou intencional, dentro do campo experimental e até nas áreas de produtores, se misturaram, geneticamente falando, porque o café canéfora tem duas variedades botânicas, que é o conilon e a variedade botânica robusta. E esse cruzamento deu cafés híbridos. No caso da região amazônica, por suas características edafoclimáticas e culturais, teve uma pressão de seleção diferente de outras regiões como Espírito Santo e Bahia. E foi aí que nós tivemos esses híbridos que tinham características agronômicas e sensoriais de qualidade que diferenciavam do conilon.
Daí nós tínhamos cafés híbridos com características de robustas produzidos na Amazônia. Por isso se deu essa nomenclatura tecnicamente muito apropriada e correta de robustas amazônicos. As matas de Rondônia, que é considerado o centro de origem desses cafés, é responsável por 60% de todas as lavouras de café cultivadas no estado e responsável por mais de 80% de todo o café produzido. 17% de todos os estabelecimentos de propriedades rurais no estado estão nessa região e são praticados com café. A importância econômica é muito grande, não só no estado, mas como nessa região. Grande parte do ICMS agrícola vem da cultura do café. A região das Matas de Rondônia é formada por 15 municípios. E dentre esses 15 municípios, muito deles tem exatamente na cultura do café a sua fonte de recurso. Para você ter uma ideia, um dos municípios, Alto Alegre dos Parecis, que é uma região de solos extremamente apropriados para a cultura do café, 56% da renda vem exatamente da cultura. 50% do PIB da cidade é do café. Então daí a gente vê toda essa importância. Os robustas amazônicos não se deram por acaso, eles são exatamente a definição perfeita do terroir amazônico. E o que tem esse terroir de diferente? Pronto, a região de Matas de Rondônia, em termos de relevo, é uma região extremamente plana ou levemente ondulada. Então, são relevos muito apropriados para a cultura do café. Uma outra questão interessante é que não existe o inverno com temperaturas baixas na Amazônia. A temperatura média nas regiões cafeeiras varia de 23 a 26 graus Celsius. Uma outra questão climática muito interessante é com relação à precipitação. A precipitação na região varia de quase 1.400 milímetros a 2.300 milímetros de chuva anual, com média de 1.900 milímetros para a região. Então nós vemos que nós temos solos que são basicamente latossolos, argissolos e nitossolos, que são muito apropriados para a cultura do café, solos que ainda guardam uma boa fertilidade natural. Então, quando você junta essa combinação de solos adequados, com precipitação e altas temperaturas, nós temos a combinação ideal para que vigorasse a combinação genética do robusta prevalecesse. E nós temos dentro disso toda essa combinação não só de um café extremamente bem adaptado às condições amazônicas, mas também muito produtivo. Quando você compara o robusta amazônico, por exemplo, com os cafés da espécie arábica, para as mesmas condições de tecnologia, de nível tecnológico, a expectativa é que o robusta ele produza quase o dobro. Então, se você tem uma lavoura de arábica com uma boa produção de 50 sacas por hectare, em região amazônica com o mesmo nível tecnológico, a expectativa é que se tenha 100, 120 sacas em média. E isso é uma característica muito interessante, porque traz sustentabilidade para a cafeicultura na Amazônia, porque essa cafeicultura é formada especificamente por cafeicultores de base familiar de pequena escala, em média 4 hectares por família. Mas, quando é empregado as tecnologias adequadas e as boas práticas agronômicas, esse café ele consegue gerar renda e qualidade de vida à família de produtores. E o que acontece quando eu tenho renda e qualidade de vida, mesmo em pequenas áreas? Isso diminui a pressão sobre a floresta. Essas famílias elas não precisam de grandes áreas para obter o recurso financeiro. Então isso traz um equilíbrio social muito grande, uma viabilidade econômica, ao mesmo tempo em que ajuda a preservar. Além disso, o café ele tem é quase uma árvore, é um arbusto muito vigoroso e tem todo esse trabalho de fixação de carbono, proteção do solo. Então é uma cultura perene, bastante rústica e, como o próprio nome diz, bastante robusto. Muitas das pragas e doenças que são comuns
a cultura do café em outras regiões e para outras espécies, como por exemplo o arábica, elas não têm a mesma incidência para o robusta amazônico. Então, em termos do uso de agroquímico, também a gente tem uma menor dependência, o que é uma questão de sustentabilidade. Outra coisa muito interessante, que até pouco tempo atrás, os cafés da espécie canéfora, tanto a variedade botânica robusta quanto conilon, eram considerados cafés de segunda linha. Cafés que só serviam para baratear blends com arábicas também baratos, de segunda linha, ou participar da indústria de solúveis, justamente por causa do seu custo de produção mais baixo do que o arábica e pelo alto rendimento industrial. Mas isso vem mudando. Não que a produção de commodities não seja importante para a Amazônia e para o Brasil como um todo. Continua sendo importante. Mas nós abrimos uma nova janela de oportunidades para o que nós chamamos de canéforas finos, ou melhor falando na região amazônica, robustas amazônicos finos. Esses são cafés que foram selecionados pela Embrapa e pelos produtores, e essa seleção genética nos propiciou ter plantas robustas, rústicas, vigorosas, resistentes à tolerância e tolerantes a pragas e doenças, com uma certa também tolerância à seca, apesar que na Amazônia ela é menos incisiva do que em outras regiões, mas também tem essa importância. Então, se você tem um café de alta produtividade e com baixo input de agroquímicos, o que é muito interessante do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental.